Então, pessoal, continuando aqui de novo, essa parte de estequiometria, hoje a gente vai ver a parte 2, né? A primeira parte a gente viu os casos gerais, que são os mais fáceis de resolver, né? Só usando regra de 3, não precisa de muita coisa. Não tem tanta informação, né, para poder diferenciar uma questão da outra. Todas as questões de casos gerais são parecidas, né? Só muda ali a unidade, se não é volume, se não é massa. Mas de forma geral são as mais fáceis de resolver, a mais comum. Nesse caso aqui que a gente vai ver hoje é caso específico. Vai precisar de informações a mais, né, para poder resolver as questões. Só que vai precisar do raciocínio do caso geral, né? Porque no final, primeiro a gente resolve como se fosse um caso específico, depois no final se torna um caso geral, entendeu? Os casos específicos basicamente são 4: reações sucessivas, excesso, impureza e rendimento. Cada questão desse tipo vai ser resolvida no princípio ali, no começo, de uma forma diferente, só que no final se torna só uma regra de 3. Primeiro, falando de reações sucessivas. Quando a gente está fazendo uma questão de caso geral, de estequiometria, a gente só tem uma reação, entendeu? É só aquela reação e pronto. No caso aqui das reações sucessivas, a gente pode ter 2 ou mais. Só que acontece, essas 2 ou mais reações, elas representam cada etapa de uma reação global, entendeu? Uma reação que representa todas essas 3. Então, para começar a resolver com a regra de 3 essa questão, a gente primeiro tem que achar a reação global que representa todas as etapas para poder começar a fazer a regra de 3. Então, esse exemplo aqui, ó. Qual a massa de ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? No caso da questão que tem reação sucessiva, ele vai ter que dar todas as etapas, entendeu? A gente não pode montar cada etapa não, ele tem que dar. Então, primeiro, eu tenho que balancear todas as reações, né? Todas as reações a gente tem que balancear. E no final a gente tem que cortar o que está igual nos produtos e o que está igual nos reagentes. O que tiver igual a gente corta, e o que sobrar vai formar a reação global, entendeu? Nesse caso aqui, todas as 3 já estão balanceadas. Ó, um enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Um enxofre, um enxofre. Aqui, ó, tem 2 oxigênios mais 1. Porque ó, meio de O2, meio quer dizer metade. Então, metade de 2 é 1. Então vai ficar 2 mais 1, 3. E desse lado também já tem 3 oxigênios, entendeu? Então já está balanceado. Um enxofre e um enxofre. 3 mais 1, 4 oxigênios. Então desse lado também já tem 4. Aqui a gente tem 2 hidrogênios, entendeu? Então todas as 3 já está balanceado. A gente vai fazer agora é cortar o que está igual antes e depois da seta. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem SO2 e SO2. A gente vai ter que cortar porque aqui está representando que na primeira reação ele está sendo formado e já na segunda etapa ele já está sendo consumido. Então se ele já foi consumido ali, ele não vai aparecer na reação global, entendeu? É o mesmo caso aqui do SO3. O SO3 ele está sendo produzido e já está sendo consumido aqui. Então a gente vai ter que cortar ele também, ó. Então a gente corta o SO2 dos dois lados e o SO3 dos dois lados. O que sobra, a gente vai formar a reação global. Ó, repete tudo que está nos reagentes, que no caso é o enxofre, 1,5 de O2 e 1,5 a gente for representar em fração, é 3 sobre 2, né? Então vai ficar enxofre mais 3 meios de O2 mais água, vai formar o ácido sulfúrico, entendeu? Então essa reação aqui é a reação global. E agora que a gente vai começar a fazer a regra de 3, entendeu? Tem que fazer tudo isso aqui para poder achar a reação global e depois começar a regra de 3. Então, regra de 3 de novo, lembrando, primeira linha da regra de 3, a gente tira as informações da equação. Segunda linha do enunciado. Ele está relacionando aqui, ó, o ácido sulfúrico com enxofre. Então vai ficar como? Eu sei que se eu colocar 32 gramas de enxofre, vai formar 98 gramas de ácido sulfúrico. Como é que eu sei isso? Somando a massa, entendeu? Aquela massa molecular, massa atômica, né, no caso. A massa atômica a gente faz e acha a quantidade ali que vai reagir e vai ser produzida.
Então, se eu colocar 32 gramas de enxofre, vai formar 98 de ácido sulfúrico. Então, se eu colocar 8 toneladas, vai formar quanto, entendeu? Então, a gente já monta a regra de 3. A partir disso, a gente só faz o cálculo normal, multiplica cruzado e vai manipulando aquela equação ali normal. E no final, a gente consegue achar que vai ser formado 24,5 toneladas de ácido sulfúrico, entendeu? Então, se eu coloco 8 toneladas de enxofre, vai formar 24,5. Então, é sempre assim, ó. Primeiro, a diferença dessa questão para um caso geral é que aqui a gente vai ter que achar a reação global a partir de uma sequência de reações, entendeu? Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho que balancear todos, depois cortar o que está antes e depois de cada lado da seta, e o que sobra forma a reação global, entendeu? Repetindo os reagentes e repetindo o produto formado. Aí, a partir dessa reação global, a gente monta a regra de 3 normal, como se fosse um caso geral, entendeu? Excesso. No caso do excesso aqui, a gente tem uma dica para poder identificar se uma questão está falando que é excesso. Por quê? Porque muitas questões elas não falam, entendeu? Então a gente tem que identificar se aquela questão é de excesso. Como é que a gente identifica? Quando a questão estiver falando a quantidade de 2 reagentes ao mesmo tempo, quer dizer que um deles vai estar em excesso. E esse que está em excesso a gente não pode usar. A gente vai ter que usar o outro, que é chamado de reagente limitante. Então é sempre assim, ó, numa questão de estequiometria de excesso, a gente tem um reagente limitante, que é o que a gente vai usar para poder fazer a regra de 3, e tem um reagente em excesso que não pode ser usado. Exemplo, misturou-se 147 gramas de H2SO4 com 100 gramas de hidróxido de sódio. Vocês estão vendo aí que ele está dando a quantidade dos 2 reagentes dessa equação. Aí ele está perguntando qual a massa desse sal, que é o sulfato de sódio formado. Nesse caso aqui, a gente vai ter que achar qual dos dois aqui vai estar em excesso. O que tiver em excesso a gente não usa. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que montar a equação. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um ácido e uma base. Então isso aqui é uma reação de neutralização. Sempre numa reação de neutralização a gente vai formar um sal e água, entendeu? Nesse caso aqui vai reagir o ácido sulfúrico com uma base, vai formar o sal, que nesse caso desse sal vai ser sulfato de sódio, e água, entendeu? Montou, depois tem que balancear. Botei aqui um 2 no hidróxido de sódio e um 2 na água, ficou balanceado, entendeu? Agora tem que achar o reagente que está em excesso, entendeu? Tem que achar o reagente que está em excesso. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse uma regra de 3. Primeiro, nessa primeira linha aqui, eu vou colocar o que eu sei da reação. Eu sei que 98 gramas de ácido sulfúrico vai reagir com 80 gramas de hidróxido de sódio. Por que 80 gramas? Cada hidróxido de sódio pesa 40. Só que aqui tem 2. Que a gente balanceou, a gente viu que a gente tem que colocar um 2. Então 2 vezes 40 dá 80. Então eu sei que eu preciso de 80 gramas de hidróxido de sódio para poder reagir com 98 gramas de ácido sulfúrico. Essa é a primeira linha que a gente tira da equação. A segunda linha a gente vai tirar do enunciado também, como se fosse uma regra de 3. A diferença é que aqui não vai ter o x, só vai ter número, entendeu? Então, no enunciado, ele falou que eu vou colocar 147 gramas de ácido sulfúrico para reagir com 100 de hidróxido de sódio. Então essa segunda linha a gente tira as informações do enunciado, entendeu? Agora vai multiplicar cruzado, como se fosse uma regra de 3. Então vai ficar 98 vezes 100 e 80 vezes 147. A gente já coloca o resultado embaixo de cada. 98 vezes 100 dá 9.800. 80 vezes 147 vai dar 11.760. Entendeu? Esses números aqui eles não têm unidade, porque são só um valor, entendeu? Não é gramas, não é nada disso, é só um valor. Comparando aqui, ó. A partir desses números aqui, a gente vai ter que observar uma coisa. Sempre vai ter um número maior e um número menor. Foi o que aconteceu aqui. O 11.000 ele é maior do que 9.000.
a substância que tiver em cima do maior número vai estar em excesso. Como assim? Ó? Vocês estão vendo aqui que 11.000 é maior que 9.800. Quem é a substância que está em cima de 11.000? É o ácido sulfúrico. Então o ácido sulfúrico vai ser o excesso dessa reação, entendeu? Então a gente não pode usar ele. Vai ter que usar outra substância, que no caso é o hidróxido de sódio. Então é sempre assim, ó. Primeira linha, informação da reação. Segunda linha, informação denunciada. Multiplica cruzado, o maior número, né? A substância que tiver em cima do maior número que a gente achar, vai ser a substância que vai estar em excesso. Então não pode usar ela, entendeu? Tem que usar a outra substância que é chamada de reagente limitante, que no caso é o NaOH. Aí, como a gente já achou o reagente limitante, a gente pode continuar para a regra de 3, normal, como se fosse um caso geral. Então tem, ó. Então o que é que eu sei? 80 gramas de hidróxido de sódio vai formar 142 gramas de sulfato de sódio. Entendeu? Isso aqui é que eu tiro da reação. Calcular a massa aqui da substância e boto na regra de 3. Segunda linha é o que está no enunciado. Então o que é que está dizendo no enunciado? Que ele vai usar 100 gramas de hidróxido de sódio. Só que dessas 100 gramas vai formar quanto de sulfato de sódio? Entendeu? Então a gente bota um X, porque eu não sei. Aí agora que a gente montou a regra de 3, faz normal, multiplica cruzado, né, 80 vezes X, 142 vezes 100. Depois faz a manipulação dessa equação e a gente acha o valor de 177,5, né, que no caso vai ser a massa de sulfato de sódio formado a partir desse reagente limitante. Entendeu? Então, uma questão de estequiometria que fala de excesso, primeiro a gente vai monta, né, a reação normal, balanceia, e a gente vai montar como se fosse uma regra de 3, mas não é, entendeu? Porque a regra de 3 é só 3 valores. Nesse caso aqui são 4, né? Então é como se fosse uma regra de 3. Primeira linha, tira a informação da reação. Segunda linha, tira a informação denunciada. Multiplica cruzado e olha a substância que está em cima do maior valor, que no caso aqui foi o ácido sulfúrico, entendeu? Essa substância que está em excesso a gente não usa, vai ter que usar a outra, que é o reagente limitante. Próximo, impureza. Vamos começar logo falando da questão para poder entender. Uma amostra de calcita contém 80% de carbonato de cálcio. A calcita é como se fosse um minério, né? Vocês imaginam como se fosse uma pedra, e 80% dessa pedra é só de carbonato de cálcio. Os outros 20% são outras substâncias que ficam ali incrustadas, entendeu? Que ficam ali junto com o carbonato de cálcio. Essas substâncias que ficam junto com o carbonato de cálcio, elas não vão reagir se eu colocar a calcita todinha para reagir, entendeu? Se eu colocar a calcita para reagir, só o carbonato de cálcio reage, entendeu? É assim que funciona a impureza. As substâncias que não reagem são impurezas. No caso, as questões vão dizer, né, se é uma questão de impureza ou não. Como é que a gente faz essa questão? Ele quer saber qual a massa de carbonato de óxido de cálcio obtida a partir de 800 gramas de calcita. Quando eu coloco 800 gramas de calcita para reagir, só 80% dela vai reagir. Por quê? Porque só quem reage é o carbonato de cálcio. Então não vai ser as 800 gramas que vai reagir, vai ser 80% de 800. Né? Então, a gente monta a reação, que no caso é o carbonato de cálcio, ele vai se quebrar, né? E vai formar o óxido de cálcio e CO2. Que no caso aí é essa reação de calcinação, que a gente viu lá em reações inorgânicas. Agora montando a regra de 3. Eu posso montar de dois jeitos. No caso é o mesmo jeito, só que a gente vai estar visualizando de duas formas diferentes. Na regra de 3, a primeira linha a gente tira da reação. Então 100 gramas de carbonato de cálcio vai formar 56 gramas de óxido de cálcio. Tá? Nos dois aqui, ó, vocês estão vendo. A segunda linha a gente tira do enunciado. Nessa primeira aqui, o que acontece? No enunciado ele diz que eu vou colocar 800 gramas de calcita, né? Só que a calcita ela não vai reagir toda, porque ela já é uma mistura ali de outras substâncias. A única coisa dela que vai reagir vai ser o carbonato de cálcio.
E 80% dessa calcita, né, é formado de carbonato de cálcio. Então a segunda linha da regra de 3, a gente faz 80% de 800. Pode fazer de visualizar de dois jeitos. 80 sobre 100 vezes 800 ou 0,8 vezes 800. É a mesma coisa. Só que tem gente que gosta de calcular com fração e tem gente que gosta de calcular com número decimal, né, para evitar a vírgula. Só que é a mesma coisa. No final vai dar a mesma coisa. 100 gramas forma 56. E 80% de 800 é 640. Então 640 vai formar quanto, entendeu? Das 800 gramas de calcita, só 640 vai reagir. Os outros 160 é só impureza que não reage, né? Então nesse caso a gente vai ter que tirar a porcentagem antes de começar a regra de 3, né? No caso da impureza. Antes de começar a regra de 3 a gente tira a porcentagem para poder facilitar o cálculo. Agora que a gente já tem a regra de 3 formada, é só multiplicar cruzado. 100 vezes x, 640 vezes 56. Aí de novo faz a manipulação dessa equação do primeiro grau aí. E a gente vai achar o valor de 358,4 gramas, que é o que vai ser formado de óxido de cálcio, entendeu? Então a impureza é sempre assim. A gente tem uma substância maior que é formada por óxido, no caso aqui foi a calcita. Aí dessa substância total, uma parte reage e outra não. Aqui não reage a impureza, e aqui reage ao que a gente vai tirar lá na regra de 3, que é a porcentagem dela. Entendeu? Podendo fazer com fração ou número decimal. Rendimento. O que acontece? Ó? Desde o começo a gente está fazendo as reações como se o rendimento fosse 100%. Entendeu? Como se tudo que a gente colocasse para reagir fosse formado. Só que em muitas reações isso não acontece, principalmente aí quando a gente vê na prática real. O rendimento ele vai falar quanto daquela substância vai ser formada. Por exemplo, essa questão, usando 480 gramas de hematita e sabendo que há 80% de rendimento, a quantidade de ferro produzida em gramas é. Nas questões de rendimento, eles também vão falar, viu, se está em rendimento ou não. Porque quando eles não falam, a gente considera que é 100%. Entendeu? Se é menos, a gente tem que falar. Então tem a reação aí, ó. É hematita, no caso aqui, é o óxido de ferro 3. Né? O óxido de ferro 3 vai reagir com carbono puro para formar ferro metálico e monóxido de carbono. É o que acontece. Ele disse que colocou 480 gramas de hematita e quer saber quanto de ferro vai produzir. Montando a regra de 3 normal, nesse caso aqui a gente vai começar como se fosse um caso geral. Entendeu? A gente vai fazer 160 gramas de óxido de ferro 3 forma 112 gramas. Como é que eu sei isso? Tirando a informação da reação. Só que a segunda linha é o que a gente tira do enunciado, né? Então vai ficar 480 gramas vai formar quanto de ferro? A gente montou a regra de 3, entendeu? Primeira linha, reação. Segunda linha, enunciado. Agora a gente multiplica cruzado normal. 160 vezes x, 480 vezes 112. Fazendo a manipulação aqui de novo, né? A gente consegue encontrar o valor de 336 gramas. Só que aí tem um porém, porque esse valor aqui é de um rendimento de 100%. Entendeu? Isso aqui, quando a gente faz esse cálculo, a gente acha o valor de 100%. O que a gente tem que fazer para achar um valor de 80%? A gente pega isso aqui, 336, e tira os 80%. Então vai ficar 80% de 336 vai ser igual a 268,8. Entendeu? 268,8 gramas. Isso aqui é o rendimento de 80%. Então, nessa reação aqui, não vai ser formado 336 gramas, vai ser formado 268,8. Porque ele falou no enunciado que o rendimento é de 80%, não é de 100%, entendeu? Então, esses 20% não vão reagir. Tem gente que faz esse rendimento já aqui, ó, no meio. Só que eu acho que pode confundir, pode até tornar o cálculo mais difícil. Então, sempre faça assim, ó. Primeiro vocês fazem como se fosse um rendimento de 100%. Normal, faz a conta normal ali. E no final tira a porcentagem. É diferente da impureza. A impureza a gente tem que tirar antes de começar a multiplicação da regra de 3, entendeu? Já o rendimento é no final.
Só relembrando, reações sucessivas, a gente tem que balancear todas, cortar o que está igual antes e depois da seta, formar a equação global, né? O que sobra forma a equação global, e a partir daí a gente monta a regra de 3. Excesso, a gente tem que lembrar daquela dica. Quando a questão der quantidade de 2 reagentes ao mesmo tempo, um deles está em excesso. Como é que a gente descobre quem está em excesso? Primeiro, monta lá os valores como se fosse uma regra de 3, né? Primeira linha, tira as informações da reação. Segunda linha, denunciado. Multiplica os valores e bota logo embaixo, entendeu? Tem que ser logo embaixo, assim, formando como se fosse uma coluna. Vocês vão ver lá no outro slide. Aí vocês olham a substância que está em cima do maior valor. Essa substância que está em cima do maior valor está em excesso. A gente não pode usar ela, tem que usar o outro que não está em excesso, que é chamado de reagente limitante. Entendeu? Não pode usar o que está em excesso. Impureza, a gente vai ter, normalmente é o minério, entendeu? Que eles usam na questão. Mas é como, aí vocês imaginam, uma pedra que tem uma substância principal que vai fazer a maioria dessa pedra, e outras substâncias que estão ali aderidas, que são as impurezas. É sempre assim. Já na impureza a gente tem que tirar a porcentagem antes para melhorar o cálculo ali da regra de 3, né? Então a gente tira a porcentagem antes. E no rendimento é o contrário. O rendimento a gente tira no final. Faz a regra de 3 como se fosse 100%, e no final tira a porcentagem desse valor que a gente achou a partir do rendimento que está falando na questão. Se for 60%, aí a gente tinha que tirar 60% de 336, entendeu? É assim. Quando ele não fala do rendimento, a gente considera que é 100%. Se ele quiser que seja um rendimento menor, ele tem que falar na questão, entendeu? Então, vocês façam questões de estequiometria e se qualquer dúvida vocês têm que mandar, entendeu? Vocês podem mandar qualquer dúvida aí de qualquer questão. Aí eu falo como é que resolve. Valeu.